fatores que afetam a eficiência do parasitoide liberado artificialmente no campo são os seguintes: número de insetos liberados, densidade da praga, espécie ou linhagem liberada, época e número de liberações, método de distribuição, fenologia da cultura, número de outros inimigos naturais presentes e as condições climáticas. A quantidade de insetos a ser liberada por unidade diária varia em relação à densidade populacional da praga. E, em média, para a cultura do milho, tem-se liberado cerca de 100 mil indivíduos por ano. Dependendo do fluxo da entrada da praga na área, especialmente em locais onde o desequilíbrio biológico é evidente, às vezes são necessárias novas liberações, o que deve ser feito sempre após constatada a presença de mariposas na área. Para liberar o parasitoide, existem vários métodos. Um deles é através da liberação das vespinhas adultas já emergidas. Para isso, utilizam-se recipientes de plástico ou de vidro de 1,5 litro a 2 litros de capacidade, onde são colocadas as cartolinas com os ovos parasitados, 2 a 6 cartelas de 150 centímetros quadrados. O método de distribuição do tricograma a campo é através da distribuição da própria cartela na área, antes da emergência dos adultos. Deve-se recortar a cartela, que já vem previamente recortada em quadrículos, em torno de 20 quadrículos por cartela, que é desse tipo mais ou menos. Quando for observada a emergência dos primeiros adultos, leva-se o material a campo, colocando-se os quadrículos na inserção do como, onde a quadrícula vai ficar, para posterior emergência dos adultos de tricograma. Na utilização da cartela, os pontos de liberação variam de 40 a 60 pontos por hectare. Nesse caso, as cartelas são subdivididas de acordo com o número de pontos a ser liberados, em seguida distribuídos em pontos pré-estabelecidos. Quanto mais uniforme for a distribuição dos insetos na área, do tricograma em si, melhor será a eficiência de controle. Na utilização de cartelas com insetos próximos à emergência, os pontos de liberação variam de 40 a 60 por hectares. Nesse caso, as cartelas são subdivididas de acordo com o número de pontos a ser liberado e em seguida distribuídas nos pontos estabelecidos. A distribuição no campo deve ser sincronizada com o aparecimento dos primeiros insetos. As liberações devem ser repetidas com uma frequência semanal ou menor intervalo, dependendo do grau de infestação dos ovos dessa praga. O manejo integrado de pragas, considerado um conjunto de medidas voltadas para diminuir o uso de agrotóxicos na produção convencional, contribui para a sustentabilidade do meio ambiente e para a redução dos custos financeiros das lavouras, além de oferecer um produto mais saudável para o consumidor final. E para o controle da lagarta desfolhadora do milho, uma forma eficiente é a utilização do parasitoide de ovos de vespinha do grupo Trichogramma, que reduz os danos causados pela praga e assim não prejudica a produtividade.